Amém. E Ele é maravilhoso porque Ele dá dons diferentes. E eu sou feliz por isso, sabe por quê? Por isso nós estamos com essas duas televisões aqui que está dando um colorido diferente nos nossos hinos. E são os irmãos da nossa igreja que estão fazendo, porque cada um tem um dom. Se todo mundo só soubesse tocar violão, quem é que ia botar isso aqui pra gente? Ia ter que pagar, né? Ia ficar muito mais caro. Graças a Deus pelos dons que Ele deu à nossa igreja, graças a Deus que nós somos diferentes. Hoje nós vamos, da Bíblia, nós vamos estudar hoje o livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Nós hoje vamos falar sobre Agar. Quem era Agar? Agar não é uma pessoa, uma mulher muito falada. Você não vê pessoas com nome de Agar. Não é uma coisa comum, não é? E na Bíblia, se a Bíblia fosse um filme, né, que muitas vezes fazem filmes da Bíblia, mas eu diria que nesse caso aqui, nessa história, Agar seria uma daquelas coadjuvantes. O que é coadjuvantes? O que é um coadjuvante num filme? É aquela pessoa que está sempre por detrás ali. Às vezes é o garçom do restaurante onde o artista principal está comendo, às vezes é a faxineira, às vezes é o motorista do carro. Esses são artistas coadjuvantes. Agar, nessa história, ela teria o papel de coadjuvante. Ela estava na segunda linha. Ela não tem muita importância na história. Acontece que, de vez em quando, os coadjuvantes, eles fazem alguma coisa no filme que mostra que, olha, aquele ali tem talento, aquele ali um dia pode ser um artista, pode ser o artista principal do filme. E Agar é uma jovem natural do Egito. Ela aparece pela primeira vez na Bíblia, justamente em Gênesis capítulo 16. Se a gente voltar um pouquinho na história, Abraão, quando Deus falou com ele para ele sair da região de Ur, dos caldeus, e ir para Canaã. Só que Deus não disse para ele para onde ir. Deus disse: saia da terra, vou para uma terra que eu vou te mostrar. Só que quando Abraão chegou ali, na terra prometida, que Deus tinha indicado ele, aquela terra estava numa seca, estava tudo muito feio. Ele falou: quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar aqui não. Eu não acho que é isso que Deus quer para mim, não. Muitas vezes a gente fala assim: eu não acho que Deus quer isso para mim. Eu não acho que Deus quer que eu sofra. Eu não acho que Deus quer... Realmente, Deus não quer que você sofra, Deus não quer essas coisas, mas se Deus disse que era para ir para ali, Deus ia dar uma solução. Mas ele disse: não vou ficar aqui não. Está seco. Não. E aí, então, ele desceu para o Egito. Isso está no capítulo 12 de Gênesis. Então, em Gênesis 12, 10, nós lemos que Abraão desceu para o Egito. Sabe, irmãos, é sempre assim quando a gente faz a nossa vontade em vez da vontade de Deus. A gente desce. Ele desceu. Quando a gente não faz a vontade de Deus, a gente desce, a gente vai para baixo, a gente afunda. Quando a gente começa a fazer aquilo que a gente quer, quando a gente começa a decidir por nós mesmos. E foi assim que aconteceu com Sansão, foi assim que aconteceu com Jonas, desceu, e aconteceu com Abraão. Então Abraão, quando ele começou a fazer a sua própria vontade, então ele começou a usar táticas, a empregar enganos e mentiras que nós humanos costumamos fazer quando a gente quer dar um jeitinho nas coisas que a gente quer. E uma das mentiras que ele começou foi falando com Sara que Sara era uma mulher bonita. E ele falou: Sara, quando a gente chegar lá, o rei provavelmente vai querer levar você para o harém dele. E se ele souber que você é casada comigo, ele vai mandar me matar
para ficar com você. Então faz o seguinte, você diz que é o quê? Minha irmã. Ok. Quando a gente começa a andar por nossos caminhos, a gente começa a dar jeitinhos. Só que nós não vamos falar disso hoje, mas eu queria só lembrar vocês como é que H entra nessa história. Então, quando Sara, realmente o rei pegou Sara e levou para o palácio, mas quando chegou lá, começou a ver, as coisas começaram a dar errado, quando o rei soube que a Sara era o quê? Esposa de Abraão. Então, o rei falou assim, olha, pega a tua mulher, pega as tuas coisas e sai daqui. E na bagagem, saindo do Egito, Agar foi junto. No livro do pastor Bechara escreveu um livro sobre Agar, a pérola do deserto. E ele diz nesse livro que Agar foi um presente do rei do Egito para Sara, como uma desculpa, apenas como, vamos dizer assim, uma regalia para tapar o buraco do erro de ter pego a Sara para morar no palácio. Então ele falou assim, leva Agar, e disse que levaram outros presentes, mas deixa que você vá embora, olha, leva o que você quiser, mas vai embora daqui. E Agar foi junto. E Agar nessa época, ela tinha seus 13 para 14 anos de idade, mais ou menos. E Agar era uma menina muito bonita. Então Agar, ela era natural do Egito, trabalhava para patrões, ordinariamente da Caldeia, e agora ela morava em Canaã. Eu acho que a gente pode se identificar um pouco com Agar, não? Porque nós estamos, como ela, longe da família, num país diferente, longe dos nossos amigos de infância, longe de nossa língua, escutando sotaques diferentes. Agar era uma imigrante. Agar era uma estrangeira. Ela tinha vindo de uma cultura completamente diferente. Agar, ela adorava deuses. Agar nunca tinha ouvido falar de Deus que criou os céus, a terra. Ela nunca tinha visto falar nesse Deus. Ela começou a ter contato com esse Deus a partir do momento que ela entrou para a família, vamos assim dizer, de Abraão e Sara. A partir do momento que ela começou a acompanhar a vida de Abraão e Sara. E Agar, ela era muito prestativa. Sara se apegou muito a Agar. E Agar era submissa, fazia tudo o que Sara queria. E Agar começou a tomar carinho por Sara. Quem sabe Agar via Abraão como um pai, porque ela tinha 13 anos de idade. Nessa época, Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos. Então, uma criança de 13 anos, um homem de 75, quase como um avô, né? Mas ela tinha um carinho muito grande por eles. E ela trabalhava e ela se dedicava com muito amor a Sara. É estranho às vezes dizer assim, Agar era escrava. Naquela época eles tinham escravos. Só que no Oriente a escravidão não é como a gente pensa que era a escravidão dos negros ou dos índios. Eles não apanhavam, não era feito dessa maneira. Os escravos naquela época no Oriente, eles eram como membros da família. E eles tinham até o direito de comprar a sua própria liberdade, se eles quisessem. Então eles eram bem tratados, eles eram tratados como eles. Você pode ver que Abraão, quando o filho da promessa não vinha, ele achou que quem ia assumir esse papel era quem? O seu servo Eliezer, não é? Então eles eram pessoas, não era escravo, não eram pessoas que sofriam, né? E Agar, como serva de Sara, ela não cuidava da pele, ela não tomava banho de creme, nem passava perfume. Ela era uma pessoa simples, ela não via vaidade. Ela não era uma menina vaidosa, ela era uma menina bonita, mas uma pessoa simples, ela não se cuidava assim. Mas agora nós chegamos no capítulo 16. Abraão, como nós dissemos, saiu
de Ur, dos caldeus, e foi para onde ele queria, não atendendo o chamado de Deus. Então me chama a atenção alguns detalhes. Deus não disse onde era a terra, disse apenas para Abraão sair de Ur para a sua família, de junto da sua família. Abraão e Sara, até aquela altura, não tinham filhos. Como já disse, Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65. 10 anos se passaram e nenhum filho. Para começar, a sua descendência, a prometida por Deus. E em Gênesis 15, verso 1, quem pode ler, por favor? Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será muito grande. E o que foi que Abraão respondeu no verso 2? Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então ele estava achando que seria Eliezer. Mas acontece que nessa altura agora, Abraão já tinha 85 anos e Sara tinha 75 anos. Passaram-se 10 anos. Aí Sara entrou na menopausa. E a mulher, quando na menopausa, fica mais na TPM do que antes. E ela começou, acho que, a ficar muito angustiada, muito nervosa. Ela devia ter escutado aqui as palestras da doutora Ivana, né? Comprado um creminho, devia ter tomado mais água, né? Para ver se acalmava. Mas o estresse dela, ela acabou querendo ajudar a Deus. Não, eu vou dar um jeitinho para vir esse filho da promessa. E aí, o jeitinho de Sara, falou assim: Abraão, faz o seguinte, eu entrei na menopausa. Pode esquecer, daqui não sai filho, mas coisa nenhuma. E eu estou ficando estressada e nervosa com esse negócio do filho que não aparece. Quem sabe se eu te dou uma das minhas servas, você se deita com ela e quem sabe daí então vem o filho da promessa. Naquela época tinha assim esse costume de se dar a escrava, de se dar a serva ao marido e ter filhos, e aquele filho não era da serva, era da patroa. Abraão gostou da ideia. Ele tinha 85 anos. A essa altura, H tinha uns 23, 24 anos. Agora eu fico pensando em H. Estrangeira, empregada, serva. Ela não podia decidir nem sobre o seu próprio corpo. Se dissesse você vai deitar com o seu patrão, ela teria que se deitar com o patrão. E ela tinha Abraão praticamente como um pai. Você já pensou? Que angústia, que tristeza. Mas por que Agar foi escolhida? Ela era bonita. E Sara queria um filho bonito. No livro de História da Redenção, página 77, tem uma coisa muito interessante. Se Abraão e Sara tivessem esperado em confiança, fé, no cumprimento da promessa de que teriam um filho, muita infelicidade teria sido evitada. Por ter ouvido a voz de Sara e tomado Agar como esposa, Abraão falhou em resistir à prova de sua fé no ilimitado poder de Deus e atraiu sobre si e Sara muita infelicidade. Lembre-se de uma coisa, meus irmãos: as pessoas podem concordar com você, as leis podem apoiar você, mas se Deus não abençoar, não faça. Não faça. Deixemos que Deus faça a sua vontade, a sua maneira e no seu tempo. Está demorando? Espere. Espere no Senhor.
Não faça da sua maneira. Agora tinha uma coisa. Para que isso acontecesse, Agar precisava de ser promovida. Porque agora ela tinha que ser promovida para esposa de Abraão. Ela agora não ia ser mais serva. E Sara então promoveu Agar para como a segunda esposa de Abraão. Só que tem uma coisa. Quando Abraão deitou com Agar, Sara passou um bocado mal. Aquela noite ela não dormiu. Eu não acho que foi só uma vez, não, porque ela tinha que ficar grávida, né? Quantas vezes ele se deitou, agora era a esposa dele, ele tinha todo o direito. E Sara, o coração começou a doer. Sara ficou com ciúme. A gata bonita, 25 anos, já estou na menopausa, estressada. Ela era bonita, mas não tinha 25 anos mais. E acontece o quê? Agar fica grávida. E quando Agar fica grávida, imagina a alegria de Abraão. Já pensou? Agora eu vou ter um filho. O filho que Deus prometeu. Mas era dessa forma que Deus queria? Não. Ah, mas Abraão estava satisfeito. E agora Agar começa a ter um monte de regalia. Queijinho de cabra para Agar, ela está grávida. Leitinho, a primeira colhida da Agar, ela está grávida. E Sara começou a ficar para trás. Vamos armar uma tenda para Agar, ela é minha esposa, ela não é serva, ela não vai mais embora dormir com as servas. Ela agora vai ter a tenda dela. Imagine Sara sentada na tenda dela e vendo Abraão passar com aquele leite, com aqueles queijos bonitos, com aquelas frutas. Abraão, você vai? Vou levar para Agar, ela está esperando um filho meu, o filho da promessa. E vai, Abraão. O que eu arrumei para mim? O que eu fui fazer? Jeitinho. O meu jeitinho não está dando muito certo, não. Vamos voltar aqui, irmãos, ao livro História da Redenção, página 76. Deus não aprovou a poligamia num único exemplo sequer. Ela é contrária à sua vontade. A poligamia é contrária à vontade de Deus. Ele sabia que a felicidade do homem seria destruída por ela. A paz de Abraão foi grandemente turbada por seu infeliz casamento com Agar. Vocês podem imaginar o quadro? Agora Abraão tinha duas mulheres, Sara e Agar. Sara era conhecida em toda parte por sua beleza e lealdade ao seu marido, mas era estéril. Agar, uma jovem, seguramente muito bela, mas era uma escrava e não pertencia ao povo de Deus. Sara carregava consigo preconceito, útero vazio. Agar carregava consigo o preconceito de que era escrava e estrangeira. Ambas eram mulheres no mundo dominado pelos homens. Acontece que agora Agar está grávida e a notícia se espalha. Sara não ficou muito feliz com a notícia. Agar, por sua vez, quando soube que estava grávida, os sentimentos dela começaram a ficar meio misturados. Primeiro, ela ficou alegre. Bom, não sou estéril igual minha patroa. Incerteza. Sou esposa de um homem que para mim ele é como um pai. A apreensão. O filho que está em meu ventre não vai ser meu, vai ser de Sara. Quantas vezes você já se sentiu insegura como Agar? Confusa com o seu futuro, insegurança, aqui nessa terra, sem documento, o que é que vai ser de mim? Meu Deus, volto, não volto, volto para Cabo Verde, não volto, volto para o Brasil, não volto, o que é de mim?
imigrante, grávida do patrão. E o filho não era suposto ser dela, era suposto ser de Sara. Nós não podemos, irmãos, evitar que os sentimentos se manifestem. Nós não podemos escolher. Mas é possível a gente escolher como lidar com esses sentimentos. Amém? A gente pode escolher como lidar com eles. Então agora a confusão estava pronta. Agora, quando eu estava lendo essa história, eu parei e pensei, poxa, Agar, ela devia ter ficado grávida, porque ela conheceu o Deus verdadeiro. Abraão deu um bom exemplo para ela. Ela escutava as histórias, ela cresceu vendo aquele provorar, ela cresceu vendo Abraão fazer altares, ela cresceu vendo Abraão, as respostas sendo respondidas a Abraão. Os deuses dela nunca tinham tido resposta por nada, mas o Deus de Abraão, ela via que ele respondia, que ele era verdadeiro. Viu como ele protegeu Ló e a família. Se ela estava esperando um filho da promessa, como eles pensavam na época, era para Agar ficar agradecida. Era para ela ser mais bondosa ainda com Sara. Mas não foi isso que aconteceu, não. A Agar começou a passar creme, começou a botar perfume, começou a se vestir com seda. Ela agora não era mais a serva de Sara, ela agora era a esposa de Abraão e estava esperando um filho de Abraão. E ela começou a maltratar Sara, menosprezar Sara. E no verso 5, é muito engraçado isso aqui. No verso 5, quem poderia ler para mim, por favor? Bem alto e bonito aí. Gênesis 16, verso 5. O que Sara aprontou? Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Juro-lhe o Senhor entre mim e ti. Que engraçado, né? Sara sugeriu Agar para dormir com Abraão, para ficar grávida, e ela foi com Abraão aqui ainda toda cheia de direito. Como que se... Ela me lembrou Eva, né? A culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é do outro. Ela não assumiu o erro dela. História da Redenção, página 77 e 78. Agar era orgulhosa e jactanciosa e se conduzia arrogantemente perante Sara. Vangloriava-se de que ia ser mãe de uma grande nação, que Deus tinha prometido fazer de Abraão. E Abraão era compelido a ouvir as queixas de Sara em relação à conduta de Agar. Era também forçado a ouvir as queixas de Agar quanto aos abusos da parte de Sara. Se procurasse desagradar os erros de Agar, aumentaria o ciúme e a infelicidade de Sara e a sua primeira e bem-amada esposa. Gente, a pessoa da confusão que Abraão entrou. Aqui fala que Agar, ela era orgulhosa. Cadê aquela serva boazinha? Não é? Mansa. Às vezes eu fico pensando, gente, é muito interessante. Às vezes, na igreja, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente vê uma pessoa sentada ali no banco, humilde, mansa, bonzinho, não, é muito consagrado, merece um cargo, e a comissão elege e dá um cargo para essa pessoa. A partir do momento que esse irmão bota a mão nesse cargo, meus irmãos, aquela santidade toda some rapidinho. Vocês já notaram que tem gente que é assim? Que não pode subir no tijolo que já quer fazer discurso? A Sara não estava só com o filho de Abraão na barriga, mas estava com a barriga, estava
com o rei na barriga. Agar achava que estava com o rei na barriga. Obrigada. Não era a Sara estava vazia ainda. Ela achava que estava com o rei na barriga. Sara então inicia uma batalha pessoal contra a escrava. Ela transforma a vida de Agar num pesadelo. Ela deve ter tirado os privilégios, deve ter ido lá no guarda-roupa e pegado as roupas de seda e rasgado tudo. Não, você vai voltar a ser minha escrava, você vai voltar a ser minha serva. Coloca Agar para fazer trabalhos forçados. E agora ela estava grávida. E Abraão não podia fazer nada, ele estava com medo, ou apanhava de uma ou apanhava da outra. Ele não podia fazer nada, ele só olhava de longe. Sara faz da vida de Agar tão miserável, o que a Agar decide fazer? Fugir. Foi para o deserto. Vejam agora a situação de Agar. Mulher, escrava, estrangeira, esposa de segunda classe, grávida, rejeitada. Emocionalmente ela estava no fundo do poço. Irmãos, isso já aconteceu? Pelo menos comigo eu diria que sim. Um momento da sua vida que você vai lá no fundo do poço, que você chora, você clama: Senhor, onde é que eu estou? Eu não vejo saída para lugar nenhum. Agar estava se sentindo assim. O orgulho, apesar de estar carregando um filho de Abraão, a vaidade que de repente lhe subiu para a cabeça, não valeu de nada nessa hora. E agora ela estava no deserto, se arrastando pela areia, confusa, magoada, humilhada. Muitas vezes a gente não se sente assim. Nós estamos longe do nosso país, longe do nosso povo, longe de nossos familiares. Às vezes nos sentimos humilhados, cansados, tristes, sem ter saída. Eu fico imaginando Agar naquela areia, naquele deserto, com sede, grávida, carregando. Devia estar pensando só em morrer. Talvez ela estivesse querendo ir para a casa da mãe, voltar para o Egito, mas atravessar aquele deserto sozinha, sem água. Aquele deserto tinha bandidos. Ela podia ser abusada no deserto. E quando ela está ali, chorando, desesperada, sofrendo, o que aconteceu comigo? Ela escuta o seu nome. Agar, quem está falando comigo? Um anjo. Um anjo fala com Agar. Sabe, irmãos, eu acho que a coisa mais maravilhosa que tem quando a gente está ali, triste, é uma pessoa chegar, botar a mão no ombro da gente e dizer o nosso nome. Uma pessoa chegar e botar o nome no nosso ombro e dizer: Dida, te acalma. Felipe, fica tranquilo. Sabe, irmãos, Deus nos conhece pelo nosso nome. Amém. Amém. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe qual o deserto que nós estamos passando. Mesmo quando a dor e a humilhação é imensa, a ponto de você pensar que está sendo rejeitada por todo mundo, Deus está ali. Quando fugimos em busca de lugar seguro, porque nada, nem ninguém parece nos acolher, o Senhor está ali, chamando pelo nome. Amém. Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe o que nós estamos sentindo. No livro História da Redenção, página 78, diz o seguinte:
Um anjo de Deus a encontrou e confortou, reprovando-a por sua conduta arrogante, ordenando o retorno à sua senhora e submissão sob suas mãos. O anjo do Senhor confronta Agar com a situação. Agar, você é serva. Você é serva de Sara. Você está sendo arrogante. Volta. Volta. Vai lá. Vai pedir desculpa. Você está errada. O que ela tinha que fazer, irmãos, era enfrentar a situação, se humilhar, mudar de comportamento. A fuga sempre é um recurso disponível, mas não se esqueça, ela é um recurso dos fracos. Os fracos fogem. Mas nós somos assim. Se eu não gosto da pessoa, eu fujo. Se eu me sinto rejeitada, eu fujo. Se o trabalho é difícil, eu fujo. Se o chefe é duro, eu fujo. Se é difícil aguentar o marido, eu fujo dele. Se é difícil aguentar a mulher, não quero nem ver. Se eu não gosto do cargo que me deram, eu fujo. Se o esposo é diferente comigo, eu fujo. Tem gente até que foge de casa. E tem gente que fala assim, né? A patroa é muito exigente, não vou mais limpar essa casa, eu fujo. Sabe, irmão, mas às vezes nós fugimos dentro da própria casa. Às vezes a gente foge da gente mesmo. Aí a gente vai para a TV, a gente vai para o celular, vai para o Facebook, vai para a internet. Mas o anjo fez Agar refletir. De onde você vem? Para onde você vai? Essa é uma pergunta muito importante. Qual é o propósito da sua vida? Você tem um propósito? Agar, acorda, Agar. Quais são os seus objetivos? O que lhe motiva a viver? Tiago 4, de 1 a 10, explica porque os cristãos enfrentam muitas batalhas entre si e como podem experimentar a paz. Lá fala que, em Tiago 4, vamos abrir em Tiago. Tiago 4,4 fala o quê? Adúltero e adúltera, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então veja bem, nós temos batalhas, certo? E nós temos 3 inimigos. O primeiro é o quê? O mundo. Nós devemos fugir do mundo. Segunda batalha, segundo inimigo que nós temos, Tiago 4,1 diz o quê? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Carne. Outro inimigo que nós temos, a carne. E o terceiro inimigo, Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo. Nós temos esses inimigos. Nós temos a batalha contra o mundo, nós temos uma batalha contra a carne e nós temos uma batalha contra o próprio diabo. Como podemos esperar viver em paz com Deus e um com os outros enquanto estamos vivendo com o inimigo, fazendo o que ele quer? A essência da mensagem de Tiago 4, 6 e 7 é: Deus resististe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e... Vamos lá. 4, versos 6 e 7. Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus,
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém. Então, sujeitai-vos a Deus e o quê? O inimigo fugirá de nós. Chegou o momento, irmãos, de Agar se sujeitar a Deus. O Deus que ela não conhecia na infância, mas o Deus que ela passou a conhecer a partir do momento que ela começou a viver com Abraão e Sara. Será que as pessoas que convivem conosco estão conhecendo o Deus que a gente conhece? Da forma certa? Tem muita gente aí fora, irmãos, que nunca ouviu nem falar de Deus. E quando ele tem contato conosco, será que eles conhecem Deus? Agar conheceu Deus. Apesar de Abraão ter falhado, apesar de Abraão ter caído, Agar conheceu Deus de verdade. E chegou a hora dela se sujeitar a esse Deus. Agar é chamada a refletir sobre a trajetória de sua vida. Temos que confessar, irmãos, não é fácil fazer isso. Não é fácil a gente parar e dizer assim, eu estou sofrendo porque eu dei um jeitinho na minha vida. Eu tomei um atalho. Eu fiz o que eu queria. Às vezes o nosso passado nos entristece, o nosso presente nos consome e o nosso futuro nos assusta. Mas soluçando, Agar disse, o anjo perguntou, quem é seu nome, de onde você vem, de onde você é, o que você quer da vida. Então ela diz, eu sou Agar, eu sou uma escrava, eu sou egípcia e eu estou fugindo da presença da minha senhora Sara. Aqui vai um conselho. Nunca, irmãos, fechem os olhos quando o Senhor colocar o espelho da verdade diante de você. Por mais difícil que seja você aceitar a verdade, você encarar, não feche os seus olhos. Ele quer que você enxergue sua real situação. E assim como Agar, reconheça a trajetória de sua vida e onde você se encontra. Quão difícil deve ter sido para Sara admitir tudo isso? Como deve ter sido para Sara levantar e voltar para Sara? Agar, levantar e voltar para Sara. Pedir perdão. Talvez ela esperasse que o Senhor falasse assim, Agar, levanta, Agar, não tem problema não. O que Abraão e Sara fizeram com você foi realmente uma tragédia. Eu vou dar um jeito. Deus abençoou Sara sim, mas ele não fez isso. Senão, Agar. Realmente, irmãos, não era através do filho de Agar que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão. Mas o menino que estava no ventre de Agar, ele não seria esquecido. Afinal, ele era filho de Abraão também. E havia um plano para aquele menino também. O que Agar não sabia era que tudo aquilo, pelo que ela estava passando, sua dor, sua humilhação, os maus tratos, tudo contribuiria para construir o seu próprio futuro. Na sua infinita misericórdia, Deus tinha um plano para Agar e seu filho. E agora, eles fariam parte desse grande plano. No livro do pastor Bechara, que eu falei que ele escreveu um livro sobre Agar, nas páginas 233 e 234, ele fala assim, Agar foi a primeira mulher a ser chamada por Deus. A primeira pessoa a ser resgatada 2 vezes no deserto. Porque ela fugiu a primeira vez e a segunda vez ela foi mandada embora, certo? A primeira pessoa a ter um encontro pessoal com o Senhor. A primeira pessoa a saber o sexo do seu filho antes de nascer. A primeira pessoa a receber de Deus o nome do seu filho. A primeira a receber uma profecia acerca do futuro do seu filho. A primeira a receber ordens de Deus no deserto e a obedecê-las. A primeira pessoa a chorar e a clamar pela salvação de seu filho. A primeira mulher a declarar ter visto Deus. O anjo disse que o menino deveria se chamar Ismael. Ele também seria pai de uma grande nação. De sua descendência surgiram 12 príncipes. Um povo comparado a um jumento selvagem, indomável e de relacionamento pouco amigável com estranhos. Um pouquinho o caráter da Agar, né? Que a Agar era dura, era que nem um jumentinho mesmo. Além disso, a grande nação descendente de Ismael estaria sempre perto do restante da família do seu pai Abraão. Deus constrói o futuro que ele deseja, começando a partir do que você é.
Isso quer dizer que a sua vida faz parte dos planos de Deus. Por isso, antes de desesperar, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Quem pode ler para nós, por favor? E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, irmão, antes de nós temermos, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam Deus. H obedeceu. Grande coisa obedecer. Para H, obedecer significava voltar para a casa dos patrões, reconhecer seu erro, admitir sua posição de serva e enfrentar as consequências das suas atitudes. Algum dia você já teve um encontro com Deus no deserto da sua vida? O que ele disse para você fazer? Para onde ele disse que você devia voltar? Com quem você precisa falar? Será que você precisa pedir desculpa a alguém? O que você precisa reconhecer de você mesma? Minha oração hoje é que haja espaço em seu coração para obediência. Obedecer é uma grande dádiva. H obedeceu e Deus cumpriu aquilo que havia prometido. Você também pode obedecer e ter certeza de que o Senhor irá cumprir a vontade dele em sua vida. Amém. Amém. Querido Jesus, nos toma em tuas mãos. Por favor, Deus, conduza a nossa vida. Mostra o teu querer. Que nós possamos ter humildade, ó Deus, para te obedecer. Que nós não venhamos a dar jeitinhos em nossa vida. Que nós possamos saber se humilhar em tuas mãos. Que nós possamos, ó Deus, levantar, encarar a nossa vida, ver a nossa realidade, ter um objetivo, mas que o nosso objetivo seja chegar aos céus. Amém. E para chegar aos céus, ó Deus, somente em tuas mãos. Nos leva para casa em tuas mãos. Amém. Nos guia e nos protege, ó Deus. E leva-nos um dia para os céus em tuas mãos. Amém.